felicidade de estar aqui. Como o Richard falou, a gente já se conhece há muito tempo. Fomos parte do movimento de juventude, agora somos parte dos movimentos negros, não mais de juventude, mas temos uma caminhada muito longa e é sempre muito feliz a gente perceber o que a nossa inserção política e o processo de educação popular pelo movimento negro trouxe para nós os intelectuais que ele produziu, né? Para disputar o campo acadêmico, sendo o Richarlison um desses, né? E eu também. E eu sempre fico muito feliz da gente se encontrar nesses outros espaços, da gente estar conseguindo ocupar outros espaços e propondo discussões engajadas, é, a partir de um compromisso mesmo com a promoção da justiça social, que eu acho que é importante, né? Não é ocupar um espaço acadêmico por ocupar, mas ocupar um espaço acadêmico para fazer uma disputa, tanto epistemológica, mas uma disputa de narrativa, de significados, de gramática do que significa justiça no Brasil. Como o Richard disse, eu sempre gosto de falar, eu estudei na UERJ, eu fui cotista, estudante de ações afirmativas da UERJ, eu me inseri no movimento negro a partir da discussão por ações afirmativas. Isso é muito importante para mim porque isso me formou como sujeito político e foi a partir daí que eu pude conhecer os movimentos negros através do movimento de pré-vestibular comunitário e, portanto, é algo que eu gosto de reforçar porque as pessoas sempre se perguntam onde estão os cotistas, né? O que eles estão fazendo, o que aconteceu e tudo mais. E eu sempre gosto de reforçar o quanto essa política pública foi importante na minha trajetória e essa luta do movimento negro foi importante para a minha trajetória. E não só para mim, mas para de uma geração, né, de muitos de nós. E aí eu fiz uma escolha, gente, para falar sobre racismo e sistema de justiça, que é uma escolha de primeiro não falar exatamente sobre quais são as legislações que nos protegem de racismo no sistema de justiça, ou como o sistema de justiça atua para combater o racismo, mas como o sistema de justiça é ele mesmo uma instituição que reproduz o racismo. Essa é uma abordagem da teoria crítica racial, que é um movimento a qual eu me filio, um movimento acadêmico e ativista a qual eu me filio. Além do mestrado e doutorado na USP, eu fiz uma especialização que no exterior é chamada de LLM, é um mestrado lá, mas é como se fosse uma especialização aqui, né, de um ano na área de teoria crítica racial, e minhas reflexões são a partir desse campo, que é um campo minoritário no Brasil, um campo que a gente poderia considerar assim de esquerda e crítico. Algumas pessoas acham até assim um campo mais radical dos estudos de direito, mas eu gosto de chamar de estudos críticos do direito, que eu acho que é o que está mais próximo do que a gente faz, né, do que a gente pensa. E aí, primeiro eu queria começar falando para vocês sobre o que a gente entende por sistema de justiça, tá? Então, quando eu estou falando de sistema de justiça, eu estou falando do conjunto de instituições estatais encarregadas de garantir os preceitos constitucionais, de aplicar a lei e de distribuir a justiça. Essa é uma definição da SADC. No final tem as referências bibliográficas, vai estar o nome de todo mundo ali que eu usei. E o que isso significa? Significa que quando a gente está falando de sistema de justiça, a gente não está falando só do sistema judiciário, mas a gente está falando de todas as instituições que acabam trabalhando nessa cadeia. Por exemplo, se você tem um conflito no âmbito da violência doméstica ou no âmbito da violência contra a mulher, é muito provável que você primeiro vá bater na porta de uma delegacia. Ela é o primeiro lugar que ela vai receber ali uma denúncia, principalmente quando a gente fala de crime e de conflitos relacionados ao uso abusivo da violência por uma pessoa privada, por um particular, por um indivíduo. Né? Então a gente vai bater na polícia e essa polícia é a primeira porta de entrada no sistema de justiça. A depender de como você vai ser recebido nesse sistema de justiça, ou seja, se a sua denúncia vai ser registrada, se na sua região existe uma delegacia que vai registrar o seu crime, por exemplo, a gente tem várias delegacias, né, de violência contra a mulher que só abrem de segunda a sexta em horário comercial. Isso significa que uma mulher na periferia, se ela sofre uma violência, uma mulher ou uma mulher, seja cis ou trans, ela sofre uma violência à sexta-feira, 20 horas, ela só vai conseguir um registro na polícia e um atendimento na delegacia segunda-feira,
8 horas da manhã ou 6 horas da manhã, quando essa delegacia abre novamente. Ou seja, ela vai passar esse tempo todo desatendida. Pode ser ainda que ela vá numa delegacia que não tenha delegacia da mulher no território dela, e ela vai ser atendida numa delegacia comum e vai ser desencorajada de prestar aquela queixa. O policial vai diminuir o crime, vai dizer para ela conversar com o marido, se entender com a família, ou com o pai, ou com o irmão, com quem quer que seja o agressor, o namorado, e vai desencorajá-la, vai dizer que tem crimes mais graves, para que isso, e eu estou contando todas as histórias comuns do sistema de justiça. Pode dizer que, olha, aconteceu um crime grave na região, a gente está aqui cuidando de um sequestro, de um assalto a banco, eu não vou conseguir atender a senhora nesse horário e desencorajá-la de prestar queixa ou deixá-la esperando 6, 7, 8 horas depois de uma agressão. Essa mulher pode escolher ir diretamente para o hospital. No hospital, ela pode ser atendida por um médico ou por um assistente social que vai fazer um boletim de ocorrência e vai relatar que os ferimentos dela ou de uma criança são compatíveis com de violência contra a mulher, e ali deveria acionar um policial. Ou quando chega uma criança com uma possibilidade de abuso direto no hospital. Poderia ainda ser na escola, a professora perceber que a criança está com um comportamento diferenciado, e ela vai ali relatar aquele conflito para o conselho tutelar. Pode ser uma denúncia feita por algum vizinho de uma criança, por exemplo, que está abandonada, que os pais estão fora de casa, ou que a criança está há 2 dias sem assistência, aparentemente, e alguém vai fazer uma denúncia no conselho tutelar sobre o abandono de menor, o abandono de incapaz, que a gente chama abandono de criança. Por que eu estou contando isso? Para a gente chegar até o sistema judiciário, que é o que a gente conhece como sistema de justiça, a gente tem diversas portas de entrada, né, diversas instituições que são parte do sistema de justiça. Então, quando eu estou falando do racismo do sistema de justiça, eu estou falando do conselho tutelar, eu estou falando das delegacias, eu posso estar falando do Instituto Médico Legal, que é uma instituição ligada ao sistema de justiça, que vai avaliar uma agressão ou indício de abuso, e vai fazer um relatório que vai produzir provas para começar um inquérito policial. O inquérito policial é uma investigação. Depois que você reúne provas e você tem esse inquérito policial, é que você vai ou não ter uma denúncia. Essa denúncia, dependendo do tipo de crime, se é um crime público ou um crime privado, essa denúncia vai ser preparada pelo Ministério Público. O Ministério Público, que é organizado tanto o Ministério Público Federal, né, com cada estado tendo um Ministério Público Federal, mas nós também temos o MP estadual. Por que um estado tem 2 ministérios públicos? Porque as competências são diferentes. O Ministério Público Federal vai denunciar crimes de tráfico internacional, de tráfico de pessoas, né, tráfico internacional de drogas, tráfico de pessoas, combate à corrupção junto com a Polícia Federal, e o estadual são os crimes que a gente considera mais comuns do dia a dia. Violência doméstica, abandono de menor e tudo mais. Depois ou se não é um crime público, é um crime privado, por exemplo, eu sofri uma agressão na rua, eu vou prestar uma denúncia, né, vou precisar de um advogado ou de um membro da Defensoria Pública para prestar uma denúncia, e aquilo ali ser aceito ou não pelo sistema de justiça, pelo judiciário, que é o que a gente chama de vara de justiça, tribunal de justiças, para aquilo ali virar um caso. Aí é que a gente vai para o judiciário, e no judiciário a gente tem as divisões todas que eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de como é essa complexidade do sistema de justiça. Eu só vou diminuir aqui para eu poder ver. Então, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que são os Aline, eu ministros... acho que para mim não está passando. Eu não sei se está. Não? Tá na página, no slide inicial. Tá, deixa eu... Isso, passou agora. Está no Poder Judiciário. Tá, deixa eu ver se eu apresentando de novo. Tem Vocês... comando aí? Tá vendo? Sim, tá no slide do Poder Judiciário. Sim, sim. Tá. Agora tá. Então, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que são, né, são os ministros do STF, que a gente conhece, os 11 ministros, que vão atuar em casos que envolvem lesão ou ameaça à Constituição Federal. Então, tudo que for um conflito constitucional vai ser analisado pelo STF. Abaixo do STF, a gente tem os tribunais superiores, que nós conhecemos. O Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ,
né, o Superior Tribunal Eleitoral, que é o TSE, o Superior Tribunal do Trabalho, que é o TST, e o Superior Tribunal Militar. Nós temos no Brasil um sistema de justiça militar também. Então, dependendo do que for a matéria, ela vai para um tribunal ou para o outro, lá na instância superior. Eu estou indo de cima para baixo. Depois a gente tem a segunda instância, que é o que a gente conhece como os tribunais de justiça, né, na Justiça Estadual, os tribunais regionais federais, na Justiça Federal, os tribunais regionais eleitorais, o TRT, e os tribunais regionais do trabalho. E aí, para baixo, a gente tem as primeiras instâncias, que são os foros e várias especializadas, que é o que está mais perto da gente. Quando a gente, sei lá, comprou alguma coisa e não foi entregue, a gente quer processar a empresa que não entregou. Normalmente, a gente vai numa instância, numa vara estadual, né? Num fórum, como a gente chama. A gente tem os juízes federais que atuam nessas sessões, que atuam nas matérias federais, como eu falei para vocês, a Justiça Federal envolve estrangeiros, então os imigrantes são normalmente, né, tratados na Justiça Federal, os crimes de tráfico internacional de drogas, os crimes de tráfico de pessoas, os crimes de evasão de divisas, ou seja, sei lá, a pessoa rouba aqui e vai... participa de um roubo aqui e vai colocar o dinheiro nas Ilhas Caimã, vai mandar para a Suíça, ou é um esquema de corrupção internacional, como a gente viu a denúncia dos casos da Lava Jato. Isso tudo é criado na Justiça Federal. Então, a Justiça Federal é muito especializada e ela não é uma justiça que está muito próxima do nosso dia a dia do cidadão, porque a maioria das pessoas não cometem crime de tráfico internacional de drogas, nem crime de tráfico de pessoas e nem esses crimes de corrupção envolvendo outros países. Então, é uma justiça que fica mais distante da gente. No que ela trabalha mais próximo assim da realidade que a gente visualiza, quando ela trabalha com imigrantes, que é ver se a pessoa tem direito a visto ou não, se a pessoa está indocumentada no país, ou seja, ela não tem documentos que dão direito a ela permanecer no território nacional, e coisas desse tipo. A gente tem a Justiça do Trabalho, que é quando você tem um problema com o empregador, um problema trabalhista, você vai para a Justiça do Trabalho, e a Justiça Militar é exclusiva para militares. E aí, assim, Polícia Militar, bombeiros, Exército, Marinha, Aeronáutica, são todos, quando eles cometem crimes militares, crimes em serviço, eles são julgados pelo Tribunal de Justiça Militar, e a gente nem aprende sobre isso direito na faculdade, assim, né, eles têm um trâmite totalmente diferente, mas muitas vezes, às vezes as pessoas se assustam porque existe um código penal diferente para militar, um código de conduta para militar que é totalmente diferente do nosso, por exemplo, para crimes. É por isso que às vezes a gente vê, por exemplo, um PM que matou alguém em combate aqui eu vou colocar entre aspas, tá? É o termo que as pessoas usam. E aí a gente vê que a pessoa ficou com 1 mês de prisão administrativa, ou seja, ele fica preso dentro do quartel. E ele vai ser julgado pela Justiça Militar. A Justiça Militar é a grande responsável pela impunidade dos crimes de violência policial, porque a maioria desses militares são julgados dentro da Justiça Militar, e para você garantir que esse julgamento não aconteça na Justiça Militar, você precisa construir um caso de que foi um crime comum, de que ele estava fora do serviço, e que ele vá para a justiça comum. Por exemplo, aconteceu isso no caso do Carandiru. As pessoas queriam julgar os policiais do caso do Carandiru, né, o massacre de Carandiru, na justiça militar. E houve toda uma mobilização dos movimentos sociais para que isso fosse julgado como um crime comum, que depois saísse da esfera do Estado de São Paulo, fosse julgado como um crime federal, para garantir que não houvesse impunidade. Mas até hoje a gente não tem a responsabilização do crime do Carandiru. Tudo isso para vocês entenderem a complexidade do sistema de justiça brasileiro. Além desses órgãos aqui, essa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês é o judiciário, exclusivamente o que a gente chama de judiciário, tá? São os tribunais de primeira instância, segunda instância, os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal. Mas a gente tem outros órgãos no sistema de justiça, eu não vou fazer uma explicação extensiva aqui, mas para vocês entenderem, a Defensoria Pública é considerada do sistema de justiça, os advogados são considerados essenciais ao sistema de justiça, o Ministério Público, que é o responsável por fazer a denúncia, a gente chama ele de dono da ação penal. Então, quando a gente vê na TV esses crimes, o promotor apresentou denúncia para o caso Nardoni,
o promotor, o procurador de justiça se manifestou assim, assim, assado. Tá? A gente tem as procuradorias do Estado, que são as advocacias que defendem o Estado brasileiro, então a gente tem Procuradoria do Estado e tem a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União que está super falada, porque dizem que o advogado-geral o advogado-geral da União tem defendido as teses do governo Bolsonaro atualmente, então ele está sempre na mídia. Isso também é um órgão do sistema de justiça, que é um órgão feito para defender a presidência, e a gente tem órgãos para defender o governo do estado, órgãos para defender a prefeitura, que são as procuradorias do município, e o Ministério Público, como eu falei para vocês, além desses órgãos que eu já disse. A polícia e tudo mais. Então a gente tem um sistema de justiça extremamente complexo. Quando a gente está denunciando o racismo no sistema de justiça, eu vou passar o slide de novo, ver se passou para vocês. Ainda não. Não? Então, tem alguma coisa que eu estou no modo apresentação e aí ele não passa. Eu tenho que sair do modo apresentação, não sei porquê. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Apareceu agora? Não, ainda está no Poder Judiciário. Coloca no Exibição, que eu acho que é mais fácil. Não, você tem que habilitar a edição antes. Habilita a edição e depois faz as coisas. Tá, pode ser isso. Deixa eu ver. Isso. Mas aí agora saiu. Eu vou tentar novamente. Estou apresentando. E aí eu vou passar só para testar. Agora tá como apresentação, Aline. Pronto, tá passando legal. Passou agora. de um para o outro. Pronto. Obrigada, gente. Então tá. Então, não, vou voltar lá. Então, quando a gente está falando do sistema de justiça, a gente está falando da complexidade de todos esses órgãos. E aí, eu vou começar agora a falar sobre o que a gente entende sobre racismo no sistema de justiça. Tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês da onde eu parto do meu conceito de racismo. Esse é um conceito do Kabengele Munanga, ele não é um conceito meu, que vai dizer que é o seguinte: o racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. O racismo é essa tendência que consiste em considerar que as características intelectuais e morais de um dado grupo são consequências diretas de suas características físicas ou biológicas. E aí, o Kabengele Munanga vai colocar o racismo como um sistema de pensamento. Né? A gente já sabe que foi construído a partir de teorias pretensamente científicas que começaram a medir as diferenças dos seres humanos e categorizar os seres humanos a partir das suas diferenças físicas. Então, no início desse estudo de racismo, você tinha medição de crânio, você tinha medição das características culturais, você atribuía a pessoas de outras raças uma degradação moral, uma degradação intelectual e uma degradação cultural a partir de um parâmetro daquele que criou a categoria, que era o branco europeu. Né, que se considerava o centro da excelência física, o centro da excelência moral, da construção do saber, né, e da intelectualidade, do que a gente, do que o Ocidente convencionou chamar de civilização, né, e trajando também, né, retratando também a sua própria cultura como superior. E quanto mais afastado uma determinada cultura, o físico e o intelecto fosse diferente, aí quando eu digo intelecto é uma forma de pensar o mundo, não que exatamente a intelectualidade fosse diferente, mas a forma de pensar o mundo, a forma de construir sistema de pensamentos, quanto mais afastada fosse, esse outro ser ia ser considerado inferior. E aí é importante dizer, tem nos estudos feministas, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre escravidão e como que a escravidão de negros e de indígenas foi justificada, é porque a própria construção do que significava a raça humana, ela foi consolidada a partir desse ser europeu, branco, né, e das manifestações culturais
daquele lugar, seja a música clássica, seja o balé, seja a existência ou não de universidades, seja o sistema de exploração da natureza e dos recursos naturais que existia naquela época, que era a servidão, com o capitalismo se formando, e o ser humano seria esse branco. O indígena seria um ingênuo, isso foi uma construção intelectual de muitos anos, eu estou aqui fazendo um super resumo, porque a aula não é sobre isso, né, de muitos anos, ele ali seria um ingênuo e ele precisaria da ajuda desse branco para chegar a um patamar civilizatório, e o negro, né, que aqui a gente convencionou a chamar de negro, no continente asiático é o que a gente, né, o que foi depois entendido como aborígenes e tudo mais, são aquelas pessoas no máximo da degradação moral, intelectual e cultural. Tá? E isso foi um sistema de crenças que, obviamente, quando vai se engajando no senso comum, ele vai mascarando os processos de racionalidade, né? Mesmo que seja uma racionalidade fictícia, que não tenha comprovação na realidade, ele vai mascarando esses processos de racialidade, de ficção, né? De construção dessas diferenças raciais, e ele vai fazendo com que as pessoas naturalizem essa diferença de tratamento e elas passem a aceitar a desumanização desses determinados grupos, sejam indígenas, sejam grupos negros, através do estupro, através da escravização, né, através da destruição de todo o patrimônio cultural desses grupos, vai naturalizando porque eles são pessoas menos humanas. Nesse sentido, por exemplo, quando a Sugertrude pergunta, e eu não sou uma mulher, quando ela é, né, uma mulher e está dizendo, olha, eu sou escravizada, eu vi meus filhos irem embora pela escravidão, eu carreguei peso, nenhum homem nunca me ajudou, eu chorei sozinha pela morte dos meus filhos e pelas dores da escravidão, e eu não tenho nada no que vocês constroem do que é uma mulher frágil, que precisa ser protegida, parece com a minha realidade de mulher negra escravizada. E aí ela termina com essa pergunta, e eu não sou uma mulher? Para o sistema colonial, não, ela não era uma mulher, era uma fêmea. Nesse sentido, ela poderia ser explorada ao máximo. Eu digo fêmea com conexão mesmo ao animal. Como o homem negro também não era considerado um homem, né? A produção desse sujeito racializado e colonizado é a produção de um sujeito desumanizado. Um sujeito que não é humano, tanto que ele foi visto como uma propriedade. O que o direito tem a ver com isso? Toda essa construção racial foi se dando par e passo com uma construção jurídica que justificasse os horrores da escravidão. Eu vou tirar um pouco o slide, depois eu volto para quando voltar para outra parte. Que vai justificando, vai criando um estatuto jurídico da escravidão que permite que as pessoas negras possam ser escravizadas. Por exemplo, no Brasil, o direito brasileiro vai categorizar as pessoas escravizadas negras como bens semoventes. O que são bens semoventes? São bens que podem se mover, que se mexem, que têm movimento. O que é um bem semovente hoje para o direito e era naquela época? Um cavalo, um boi, uma galinha, uma cabra, né? Um carro também é um bem semovente. No caso, naquela época, uma carroça, né? Que é um bem que é ali que pode se mover, pode se deslocar para qualquer lugar. O homem escravizado, ele era também tido como um bem semovente, o homem e a mulher. Só que o direito foi tendo que criar várias concepções para justificar, por exemplo, o fato de uma pessoa escravizada ser considerado um bem semovente. Se você é um bem semovente semelhante a um animal, você não pode ser criminalizado. Tipo, como que você vai levar um cavalo para um julgamento? Se ele foi ou não manso, se ele foi ou não... Mas eles precisavam criar teorias para justificar a possibilidade de criminalização do negro que se revoltasse. E essas teorias foram produzidas para dizer que, embora ele fosse um bem semovente que pudesse ser vendido, ele poderia ao mesmo tempo ser responsabilizado penalmente caso ele se revoltasse contra o seu senhor, né, contra o homem branco lá que era senhor de escravos e tentasse matá-lo ou tentasse fugir. Né, porque era preciso criar toda uma legislação penal para dar conta desse homem escravizado, né, porque não era verdade que os escravizados receberam bem a escravidão, senão a gente não ia ter quilombo no Brasil, senão a gente não ia ter várias histórias de revolta popular e tudo mais.
Então, o direito, no Ocidente, em especial nos países colonizados, ele foi construído, todo esse construto do direito que chega para nós hoje, ele foi construído para e passo com a escravidão. Era preciso criar uma série de mecanismos jurídicos que legitimassem a escravidão, que legitimassem o tráfico de escravos e que legitimassem o próprio atraso da escravidão. Por exemplo, eu sempre falo, né, que o direito foi o principal instrumento para atrasar o relógio da história. Quando o Brasil começa a discutir a necessidade de se encerrar a escravidão, pelas próprias relações com a Inglaterra, pelos pactos internacionais que o Brasil fez com a Inglaterra, todos nós estudamos isso na história do Brasil, o direito faz um compromisso internacional dizendo que ele vai sim abolir a escravidão, mas ele vai fazer isso de uma forma gradual. A gente sabe que o Brasil sempre faz isso para evitar grandes revoluções, aquela coisa lenta, gradual, e em acordo com todo mundo, como queriam fazer a transição da ditadura, né? Então, todas essas leis que a gente vê e a gente aprendeu na escola como benéficas, lei do ventre livre, lei dos sexagenários, lei do fim do tráfico do escravo, foi uma forma que o direito brasileiro levou de ir atrasando a abolição da escravatura. Então, toda vez que ele era cobrado internacionalmente de cumprir o compromisso do fim da escravidão, ele dizia, olha, mas nós fizemos a lei do ventre livre. Olha, mas nós primeiro proibimos o tráfico de escravos. Depois, olha, nós fizemos a lei do ventre livre. Olha, nós fizemos a lei dos sexagenários. Nós fizemos a lei da mãe escrava, né, que proibia que a mãe fosse separada dos seus filhos. Então, o direito brasileiro ficou pensando uma série de mecanismos para atrasar esse relógio da história até que chega a abolição da escravatura, que é feita sem nenhuma indenização. Desculpa. É feita sem nenhuma indenização para aqueles homens e mulheres negras. Então, a gente tem uma massa, né, de escravizados negros sem indenização, que já eram maioria no Brasil daquela época, e os intelectuais brasileiros, a maioria formados em faculdade ou de direito ou de medicina. Então, o direito, né, era aquele que fornecia os quadros para o Estado brasileiro, não é à toa que a gente vê os grandes abolicionistas, os grandes escritores, mas também os grandes escravagistas, todos formados nessa tradição de bacharelado na Faculdade de Direito, também só havia uma Faculdade de Direito na Bahia e em São Paulo, depois foi feita a Faculdade Nacional, então também não tinha um grande centro de formação no Brasil, né? Ali são aquelas pessoas que estão pensando o que se faz com essa massa negra no Brasil. E o direito vai pensar uma outra série de ações para atrasar para lidar com esse contingente negro. Então, a gente tem a lei da vadiagem, a gente tem a proibição da capoeira, a gente tem as leis que proíbem o samba, tudo isso tentando abafar manifestações culturais e a própria presença do negro na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, o Brasil vai fazendo uma série de leis de imigrações para trazer imigrantes europeus para embranquecer o Brasil. A própria tese de miscigenação e embranquecimento que foi pensada, ela foi também pensada por via do direito, porque era preciso criar um sistema jurídico para que esses migrantes viessem para o Brasil, para que eles adquirissem nacionalidade, para que eles pudessem ter direito à terra. Tudo isso que eu estou falando são histórias que vocês já conhecem, né? Quando a gente vai estudar a história do Brasil. Mas qual é a minha crítica e qual é a crítica dos teóricos que estão ligados ao meu campo? É que muitas vezes a gente estuda isso sem responsabilizar o direito brasileiro por esse estado de coisa. As pessoas normalmente estudam o direito como aquele que vai garantir uma possibilidade de dignidade de vida, de direitos fundamentais, não como um dispositivo de perpetuação do racismo na nossa sociedade. E o que a gente vê, né, ao longo da história do Brasil é muito pelo contrário, que o direito foi esse dispositivo do Estado para garantir a perpetuação do racismo. E ele nem precisou dizer que ele estava fazendo uma lei racista. Por exemplo, tem um texto muito importante da Eunice Prudente, que é a dissertação, e ela vai estudando sistematicamente essas legislações.
Em 89, a gente tem um trabalho da professora Dora Bertulho, eu até escrevi um texto sobre as duas, que ainda são textos seminais, né, em 89, que vai falar também dessa face do racismo, de como o direito vai perpetuando o racismo. Por exemplo, a gente teve até a nossa Constituição do Getúlio Vargas, portanto até 45, na Constituição brasileira, texto dizendo que se deveria incentivar a imigração europeia no Brasil para manter a maior conveniência da composição étnica brasileira. E durante muito tempo foi proibida a migração, né, de africanos no Brasil e asiáticos também. Depois isso muda, né, com o alinhamento do Japão na Segunda Guerra Mundial, depois, e o fato do Japão ter se tornado uma potência. Mas assim, a gente tem uma série de legislações racistas que não são ditas como racistas, então quando as pessoas falam que o Brasil nunca teve uma legislação racista, não é necessariamente verdade. Não foi dito que a legislação era racista, mas a proibição do fumo de negro, que é o que a gente conhece hoje como maconha, a proibição do samba, a própria existência do crime de vadiagem. Você imagina, no início do século XX, com um contingente de negros libertos, né, pela abolição da escravatura, que não podiam trabalhar, não estavam mais nas suas fazendas, poderem ser presos por estar na rua sem trabalho, numa sociedade racista que não empregava aquelas pessoas negras porque começava a empregar a mão de obra branca e europeia que chegava no Brasil. Nós tivemos uma série de pessoas negras presas por crime de vadiagem. Isso não é uma coisa distante da nossa realidade. Por exemplo, tem um trabalho da Tula Pires, que está no final da referência, mas eu vou botar o nome dela aqui, da Tula Pires sobre ditadura e racismo, onde ela vai falar a presença sobre o crime de pessoas negras, sobre a prisão de pessoas negras, a detenção, né, a pessoa ficar no presídio por crime de vadiagem, na década de 70 e na década de 80. Inclusive, essa semana, deve ter um mês isso, eu me dei conta, tem uma história super comum da minha família. Meu pai foi preso na década de 70, no final da década de 70, como... Foi detido por 3 dias na delegacia porque ele foi encontrado com dinheiro e sem uma carteira de trabalho assinada, mas meu pai era feirante, hoje meu pai é contador, se formou, mas na época ele era feirante, e enfim, era uma época que não existia cartão de crédito, não existia nada, então ele estava com dinheiro, porque acabou de vender as coisas na feira, estava com dinheiro ali do dia do trabalho dele como feirante. Como ele foi encontrado sozinho e com aquela quantidade de dinheiro, ele ficou detido 3 dias para explicar de onde surgia aquele dinheiro, até que as pessoas foram lá dizer que ele era feirante, que conheciam ele, que ele era trabalhador, que ele estudava e tudo mais. Então vocês vejam o tipo de alcance que essas legislações têm sobre a nossa vida. Tá, tô dando essa série de exemplos e agora eu vou voltar a compartilhar meu slide de novo para falar para vocês da onde a gente parte, né, qual é a crítica que a gente faz. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Sobre o racismo e o sistema de justiça, tá? O sistema de justiça, como eu falei para vocês desse conceito de racismo, a supremacia branca ela tem 2 princípios, né, 2 princípios principais. O primeiro deles é seja branco. O segundo deles é, acima de tudo, não seja negro. Isso tem uma repercussão muito importante para a gente pensar o sistema de justiça no Brasil, tá? Por quê? Quando a gente fala sobre racismo no sistema de justiça, normalmente quando a gente tem a abordagem do sistema de justiça, a gente vê essa abordagem a partir de 3 concepções. A primeira abordagem é individualista, centrada nas condutas individuais e nas relações interpessoais. A gente tem uma abordagem no plano institucional, centrada no funcionamento das instituições, e a gente tem uma abordagem do racismo no plano estrutural, que é centrada no processo histórico e político, em que as condições de subalternidade ou de privilégio, de sujeitos racializados é estruturalmente reproduzida. Eu vou falar sobre cada um dos conceitos, tá? O sistema de justiça brasileiro, nessa concepção, ele se concentrou na concepção individualista de combate ao racismo.
Ou seja, ele pensa o racismo como uma abordagem individual, uma patologia. Ele é fruto de uma conduta indesejada, de uma ignorância, de uma racionalidade. Então, todo o antirracismo do sistema de justiça brasileiro, ele é focado na repreensão direta da conduta desviante. O que isso significa? Lei K.O. Eu vou lá, tô eu, Aline, indo para um hotel, e uma pessoa negra, uma pessoa branca não me atende. Ou vai dizer que não tem quarto para mim. Ou um garçom não vai me atender, ou eu vou entrar numa loja e não vou ser atendida, ou alguém vai me xingar de macaco, de negro sujo, de alguma coisa assim. A gente entende aquela pessoa como irracional, entende aquela pessoa como criminosa e vai prendê-la, teoricamente, né? Vai prendê-la. Então, o direito brasileiro, ele se concentrou as leis que a gente conhece de injúria racial, que são esses xingamentos que a gente tem baseado em raça. Eu vi o chat piscar aqui, gente, mas eu não estou conseguindo ver o chat. Estou tentando aqui, mas não está aparecendo. Não, Aline, eu só coloquei isso da concepção individualista Lei K.O. no chat. Eu só estou reafirmando o que você está falando. Tá. Eu não sei, é porque estava aparecendo um controle aqui para mim e parou de aparecer. Então, o sistema brasileiro é todo centrado nessa concepção individualista. Acontece que o racismo é um fenômeno mais complexo do que isso. Como eu falei para vocês, a gente tem uma série de estruturas no direito, né, e na própria sociedade brasileira que vão reproduzir esse racismo. E aí, para combater essa reprodução de racismo, a gente tem mais duas concepções. A primeira é a concepção do racismo institucional, que vai falar sobre como as instituições reproduzem o racismo. E aí eu quero trazer aqui uma concepção muito importante, que eu acho que é fundamental para a gente entender o racismo no sistema de justiça, que é da Jurema Werneck, que hoje é diretora executiva da Anistia Internacional, mas que foi fundadora do Crioula, uma importante instituição do movimento negro do Rio de Janeiro. Ela vai dizer que o racismo institucional, ele não é só a forma como as instituições reproduzem o racismo. E aí, como as instituições podem reproduzir o racismo? Por exemplo, pensando no sistema de justiça, a gente tem apenas juízes brancos. Por que a gente tem só juízes brancos? Porque a gente tem uma barreira que impede que as pessoas negras entrem na universidade. Depois a gente tem um concurso extremamente caro e elitista, né, cuja preparação é extremamente cara e elitista, que impede que mesmo pessoas negras que tenham acessado o ensino superior consigam fazer esse concurso, porque as pessoas geralmente são de camadas mais pobres e precisam trabalhar. Então, um concurso público para juiz, ele não precisa dizer que ele é racista. Ele pode apenas criar um concurso público teoricamente neutro que vai sistematicamente selecionar as mesmas pessoas para aquele mesmo concurso. Por quê? Pelo preço que custa, pelo preço dos livros, pelas horas de dedicação de estudo que você vai precisar sem trabalhar, que a maioria das pessoas pobres, periféricas, negras, indígenas, quilombolas, né, trans, que chegam ao ensino superior não vão conseguir se submeter, porque depois que se formam, elas precisam trabalhar, precisam ajudar a sua família. Então, uma série de condições de violência que fazem com que aquilo se torne mais difícil para ela. A Jurema Werneck vai dizer que o racismo institucional é também um modo de subordinar o direito e a democracia às necessidades do racismo, fazendo com que os primeiros inexistam ou existam de forma precária, diante de barreiras interpostas nas vivências dos grupos e indivíduos aprisionados pelos esquemas de subordinação deste último. O que ela quer dizer? Que o racismo faz com que a ideia do que a gente entende como direito e a ideia do que a gente entende como democracia estejam subordinadas à necessidade do racismo. Por exemplo, quando a gente fala de um sistema de justiça que se movimenta inteiro, por exemplo, para o encarceramento de jovens negros ou para a impunidade do crime de racismo, a gente está subordinando esse direito, essas necessidades do racismo, né? Quando a gente tem todo um sistema eleitoral, por exemplo, que impede sistematicamente a representação de mulheres, de negros, dentro do sistema legislativo e do sistema executivo, a gente está subordinando
o conceito de democracia, a democracia em si, as necessidades do racismo. Então eles vão criando uma série de mecanismos que impedem o acesso dessas pessoas. E a gente tem um terceiro conceito, que é o conceito de racismo estrutural, que todo mundo ouviu falar. Eu estou trazendo aqui uma citação do Silvio de Almeida, do livro dele, o que é racismo estrutural, que vai dizer que eu já falei antes, que ele é um processo histórico e político. Isso significa que a gente está falando do racismo no funcionamento do modo normal da sociedade. Ou seja, o racismo na forma como ele se reproduz na economia, nas instituições do direito, na política, na mídia, nas relações sociais e tal. Eu faço parte de um grupo de pessoas que acham que as três abordagens, conjuntamente, pela complexidade do conceito do que é o racismo no Brasil, precisam ser levadas em considerações. Por exemplo, eu não acho que a abordagem do racismo estrutural cancela a abordagem do racismo institucional, nem que a necessidade da gente entender o que é racismo institucional cancela a necessidade da gente entender esse racismo individual na relação do dia a dia, né? O que a gente defende, o que a gente é contra, é de que só seja utilizada uma abordagem, porque ele impede da gente visualizar o macro. Aqui eu estou trazendo de novo, eu vou repetir os dois princípios dominantes da ideologia racista. Eu gosto muito desse princípio, porque ele é muito básico e faz a gente entender, por exemplo, o que significa a miscigenação, o que significa a eleição desse corpo negro como inimigo pelo Estado, né? Então, são dois princípios: seja branco, mas acima de tudo não seja negro. E aqui eu trouxe esse quadro que todo mundo já cansou de ver, que é o do Modesto Broco, que fala sobre chamar Redenção de Cã, que é a senhora negra agradecendo aos céus porque ela tem um neto branco. Ela tem uma filha miscigenada, que algumas pessoas chamam de mestiça, mulata, morena. Não é um bom termo para se usar, mas acho que todos vocês já sabem disso, mestiça, casada com um homem branco, né? E aí ela acaba tendo um filho branco. Ou seja, ela está ali se redimindo, né? Acima de tudo, não seja negro. Essa mulher miscigenada, ela já é mais aceitável do que essa mulher negra provavelmente se relacionou com uma pessoa branca ou foi abusada por uma pessoa branca, né, para retratar melhor a realidade da época do século XIX. As mulheres eram, em sua maioria, estupradas por esses homens, vão ter seus filhos, vai ter sua filha miscigenada casa com um negro, e na terceira geração dessa família você tem uma pessoa negra. Então, mesmo esse elogio à miscigenação é uma manifestação desse princípio dominante da ideologia racista: acima de tudo, não seja negro. Se você puder ser indígena, se você puder ser asiático, se você puder ser miscigenado, se você puder ser birracial, se você puder ser moreno, seja. Né? A pior categoria nessa sociedade é ser negro. E o sistema jurídico, ele vai trabalhar para esses dois princípios, né? Primeiro, ele vai conceder privilégios a esse instituto, esse ser branco, e ele vai trazer eixos de dominação, né, imposições de dominação para esse sujeito negro. Ué, aconteceu alguma coisa, não era isso que eu queria mostrar. Será que eu pulei? Peraí, gente. Estou sentindo falta de um slide aqui. Tá invertido. Tá, e aí, qual é o trabalho do sistema de justiça para trabalhar para esses princípios da ideologia, dessa ideologia racista que eu falei? Ele vai trazer representações negativas do que significa ser negro. Ele vai ser um órgão de controle que vai nos ensinar as desvantagens do que significa ser negro. Essas violências vão se dar pela punição, pelo constrangimento, pela coerção policial, que vai sistematicamente situar o lugar do negro, né, e da negra, para si, para os seus, mas também para os outros, né? A gente tem histórias populares de pessoas dizendo, sei lá, se eu puder casar com um branco, né? Antigamente, a gente hoje não vive mais isso, limpar o útero, clarear a raça, melhorar a raça e tudo mais. Por quê? Porque a gente tem o Estado brasileiro e as várias instituições do Estado brasileiro sistematicamente nos ensinando o que significa ser negro, né? E o sistema de justiça, nesse sentido, é uma instituição de controle que trabalha nessa pedagogia de ensinar
para os negros o seu lugar de desvantagem na sociedade. E aí, isso eu já estou dando um salto para o que significa o sistema de hoje, isso vai se manifestar de várias formas no sistema de justiça. Por exemplo, ele se manifesta na própria composição racial do sistema de justiça. Essa é uma pesquisa de 2014, porque não há um censo novo atualizado para falar sobre isso. Então, a gente está falando que os desembargadores e ministros, juízes, que são as pessoas que vão julgar os rumos da sociedade, a gente tem visto a crescente da importância do judiciário no sistema político brasileiro, né, e mesmo pelo que aconteceu com a Lava Jato, que o sistema de justiça brasileiro, o judiciário brasileiro, tem um lugar central para a definição dos rumos da política, seja para o impeachment da Dilma, seja para a manutenção do governo Temer, seja para a eleição do governo Bolsonaro, por um julgamento dos crimes, porque a percepção do combate à corrupção que se deu dentro do sistema de justiça moldou, né, a percepção do sistema político e a emergência de novos atores no sistema político. Então a gente está falando de um sistema extremamente importante para a manutenção da democracia, que tem uma composição racial feita de 84,5% de pessoas brancas, num país onde os negros são mais de 54% e 0,1% de pessoas indígenas. Tá? Então, essa pedagogia do sistema de justiça de ensinar o lugar do negro na sociedade, ela passa por essa composição racial. Ela passa também pela violência e letalidade policial, né? Então, aqui é violência e letalidade no geral. A gente não tem muitos dados atualizados da violência e letalidade policial no Brasil, mas nós sabemos que ano passado teve um crescimento de 7% da violência policial, mesmo durante o isolamento social pela pandemia. Então, hoje a gente tem no Brasil que 75,7% das vítimas de homicídio são pessoas negras. E 68% das mulheres assassinadas no mesmo ano são pessoas negras, isso em 2018, tá? Esses são dados do Atlas da Violência do IPEA, feito junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também está lá a referência no final. Então, tudo isso eu vou passar para vocês. E aí ele fala, né, que as taxas de homicídio aumentaram 11,5% para os negros entre 2008 e 2018. Mas para não negros houve uma diminuição de 12,9% na última década. Mesmo quando a gente vai observar os dados da Lei Maria da Penha, a gente vê que o homicídio caiu, né, para as mulheres brancas, os índices de violência doméstica e feminicídio, violência contra a mulher, caíram para as mulheres brancas porque elas passam a ser mais protegidas pela Lei Maria da Penha, mas aumentam para mulheres negras. Eu vou compartilhar com vocês uma outra tela que eu queria mostrar, e só vale a pena se for pelo slide, porque fizeram um material muito bonito assim para você cortar e colar. Eu tenho muito apreço a quem faz infográfico, então eu sempre gosto de mostrar ele ajeitadinho assim. Eu separei aqui para mostrar para vocês, que é esse aqui, que são os dados do Carcerópolis, tá? Uma outra manifestação dessa violência pelo sistema de justiça são as unidades prisionais, tá? Do encarceramento em massa. Vocês estão conseguindo ver o infográfico? Sim, Aline. Uhum. Sim. Então, esses aqui são os dados, tá? A gente tem 49% dos estabelecimentos destinados a presos provisórios, né? Apenas 21% das unidades prisionais no Brasil não são superlotadas e 74% das unidades são destinadas ao público masculino e 26% ao público feminino. Os dados gerais são de que 726 mil pessoas estão encarceradas no Brasil. Tá? E aqui, o Carcerópolis, gente, esse site aqui que eu estou mostrando, eu vou até mostrar aqui para vocês verem aqui no início, é um trabalho super legal feito pela Conectas, com uma série de publicações, e é um trabalho da sociedade civil, que vale muito a pena vocês consultarem, tá? Quando vocês quiserem saber, só para vocês verem o que eu estou mostrando, né? Que a Conectas construiu. Então, aqui pelos dados deles, eles dizem que é como se todos os moradores do Amapá, de um estado inteiro do Brasil, estivessem atrás das grades. A população carcerária no Brasil aumentou 81% entre 2006 e 2016.
Tá? E entre os 4 países com mais pessoas presas, o Brasil é um desses 4, a Rússia, a China e o Brasil é o único que continua aumentando o encarceramento nas últimas 2 décadas. E aí aqui a gente fala sobre o perfil populacional da população carcerária. Então, ela é composta majoritariamente por homens negros e jovens, então a gente tem um carceramento em massa da juventude brasileira, negra, que também é a maioria das vítimas de violência policial e de morte, né, de violência por homicídio, assassinato. Então, num estado, por exemplo, como São Paulo, de onde eu estou falando para vocês hoje, a população negra é 35%, mas são 53% dos presos. Tá, no Brasil, essa é a infraestrutura, o déficit de vagas no sistema carcerário é de 358 mil pessoas, isso significa que existe o dobro de pessoas do que deveria haver pela capacidade. Então a gente tem uma superlotação, tá? Então eu tô mostrando a situação para vocês entenderem quem está encarcerado, quais são os números e a cor dessas pessoas encarceradas e as condições que elas são submetidas. O dado mais grave, que eu considero mais grave, e o campo de justiça criminal também considera mais grave, é que desse número que eu falei para vocês, de 738 mil pessoas presas, 40% dessas pessoas são presos provisórios. O que significa preso provisório? É a pessoa que não foi condenada. Ela não foi sequer ouvida por um juiz. Ela foi presa em flagrante, muitas das vezes exclusivamente com prova policial. Só com o depoimento policial que encontrou aquela pessoa cometendo um crime, essa pessoa vai presa. Então, quando a gente fala desse número de pessoas presas, a gente está dizendo que 40% das pessoas não são pessoas condenadas. Não há comprovação que, de fato, elas são criminosas. E, em média, 37% desses presos provisórios, quando são julgados, são absolvidos ou vão cumprir penas alternativas. O que significa penas alternativas? Medidas restritivas de liberdade, ou você está em prisão domiciliar, ou você pode sair para trabalhar à noite, ou você tem que ir no fórum toda semana, comprovar que você está trabalhando ou estudando, ou você vai prestar serviço comunitário, ou seja, são penas que a pessoa não precisaria estar presa. Então a pessoa fica presa, às vezes durante 1 ou 2 anos esperando o julgamento, para depois no julgamento descobrir que ela não deveria ter sido presa, só que ela praticamente já cumpriu a pena dela. Isso acontece muito, tá? Só 1 em cada 5 presídios do Brasil oferece assistência jurídica gratuita de maneira sistemática. Isso significa que a maioria das pessoas presas não tem assistência jurídica, tá? As mulheres presas, que teve um número enorme de presas de mulheres no sistema prisional, são presas por furto ou tráfico. A maioria são crimes relacionados à pobreza e ao próprio sustento da família. A maioria sem ensino fundamental, tá? Então, 50% da população prisional no Brasil não tem sequer ensino fundamental completo, em comparação com só 25%, que é muito, com 25% da população em geral. Não tem salas de aula, né, no sistema penal, e aí as que trabalham também recebem menos de 3/4 de um salário mínimo. Então, hoje a gente tem as presas que trabalham, presos e presas que trabalham, também quase em sistemas análogos à escravidão, porque trabalham todo dia, numa jornada de 8 horas por dia, para receber menos de 3/4 de um salário mínimo. Tá? Então, a gente está falando de um salário de, em média, de 300 reais. Não tem sistema de saúde, né? Existe um médico ginecologista para cada 1.284 mulheres encarceradas. Elas têm 3 vezes mais chances de morrer, elas as pessoas, tá? E hoje a gente tem um número de pessoas gestantes presas no Brasil, o que é ilegal, segundo o sistema brasileiro atual. Essas mulheres gestantes deviam estar em prisão domiciliar, mas a gente ainda tem 563 mulheres presas gestantes no Brasil. E essa história das mulheres não estarem presas gestantes é uma história super interessante. Principalmente para quem é do Rio de Janeiro. Quando houve o caso de corrupção do escândalo do Sérgio Cabral, da esposa dele, cujo nome eu esqueci, ela pediu na justiça prisão domiciliar, porque o marido dela estava preso e ela tinha filhos menores de 12 anos, que ela era responsável pelo cuidado deles, e ela pede para ter prisão domiciliar para ela poder cuidar dos seus filhos. Tá? E a justiça concede
essa prisão domiciliar para ela, para que ela permaneça presa. Prisão domiciliar, você não pode sair de casa, você fica com uma tornozeleira eletrônica, você só sai com autorização judicial, cumprindo ali sua pena dentro de casa, mas você não está num presídio, que já melhora muito. A prisão domiciliar acaba sendo elitista, porque as pessoas que não têm casa, não têm endereço fixo, não conseguem ter prisão domiciliar. Mas um grupo de advogadas, mulheres aqui de São Paulo, chamado CADU, Coletiva de Advogadas de Direitos Humanos, a partir desse caso, da esposa do Sérgio Cabral, entrou com habeas corpus coletivo, pedindo que fosse equiparada, então, a situação das outras mulheres com filhos de até 12 anos e que elas pudessem ou cumprir pena alternativa ou prisão domiciliar. Foi um caso assim que ninguém acreditava no início, uma tese jurídica extremamente bem construída, com movimento social, litigância estratégica, e elas conseguiram ganhar. E isso foi o grande responsável, quando a gente vê essas matérias de desencarceramento esse ano, foi esse habeas corpus coletivo impetrado pelo CADU, tá? Que tem uma série de mulheres fantásticas pensando o direito penal no Brasil. Mas ainda assim a gente tem 1.111 crianças vivendo em presídios, que são que as mães têm os filhos presas dentro do presídio e as crianças ficam lá até 4 meses para receber a amamentação. Você imagina os traumas que essas crianças vão ser submetidas. Tá? Então, essa eu acho que é uma das fases mais graves. A gente tem também pessoas com deficiência no sistema prisional e mais quase 70% delas em celas não adaptadas, né, que elas não conseguem viver ali. Eu vou passar a compartilhar minha outra tela para vocês entenderem. O encarceramento em massa é uma das principais manifestações dessa questão do racismo no sistema de justiça. Por que ela é uma manifestação? Normalmente as pessoas podem dizer, mas se o cara cometeu um crime, se tem mais preto do que branco cometendo o crime, eles têm que ser presos mesmo. Mas como eu já mostrei para vocês, a maioria das pessoas não foram sequer julgadas. Então a gente está falando de pessoas presas apenas com prova policial, tá? Essa aqui é a foto de uma cela, é uma foto real. Quando eu falei para vocês de superlotação, é isso aqui. Vocês estão vendo quantas pessoas num espaço de uma cela, que é um espaço que cabe de 4 a 8 pessoas no máximo no sistema prisional brasileiro, e são aqueles dados que eu mostrei para vocês. E tem, eu não sei porque meus slides saíram de ordem. Quando eu fui baixar, que era esse aqui. Pronto. Que eu queria mostrar. Uma outra face da manifestação do racismo desse sistema de justiça é na guerra às drogas. A maioria dessas pessoas que são presas, inclusive como traficantes, elas são réu primário, ou seja, elas não cometeram nenhum crime anteriormente, elas são presas sozinhas, sem ninguém ali com elas, tipo, se tá um tráfico, você tá na boca, você tá vendendo para alguém. São pessoas presas sem ninguém com elas, fora de uma cena de crime, desarmadas, com pequenas quantidades de drogas, onde não é possível provar conexão com crime organizado e com prisões baseadas apenas em depoimentos policiais. Ou seja, a própria polícia diz que achou ele era traficante naquela quantidade de droga e ele acaba sendo preso. Não tem mais nenhuma outra prova circunstancial de que ele participa do crime organizado e tudo mais. Então, além da gente ter pessoas muito jovens, analfabetos funcionais, digamos assim, né, que não tem sequer o ensino fundamental completo, a maioria pobres e negras, a gente tem essas pessoas, e tudo isso aqui são características do sistema penal que faria com que a pessoa não cumprisse pena privativa de liberdade, não fosse para a cadeia, né, para usar um termo mais comum, ela estaria cumprindo medida alternativa, poderia estar sob observação, tem uma série de outras penas alternativas, tá? Bom, essa é uma manifestação. Uma outra manifestação é a própria impunidade do crime de racismo, que a gente vê com a maioria eu compartilhei um texto isso, Adriana Anselmo, o nome da esposa. Eu compartilhei um texto da Gislene Aparecida dos Santos, falando sobre a impossibilidade. A Tula Pires também tem um texto sobre isso, tem matérias no Distrito Federal, sobre a incapacidade da justiça brasileira de investigar e punir crimes de racismo. Eu sou uma abolicionista penal, né? Eu sou
contrária à criminalização do racismo. Eu acho que ele traz poucos efeitos enquanto combate ao racismo na sociedade, porque a gente precisaria estar olhando para a restauração das penas, para a reeducação das pessoas e para medidas mais estruturais de combate ao racismo. Mas, de qualquer forma, existe. Racismo é crime imprescritível e inafiançável. Dentro do sistema jurídico que a gente tem, assim deveria ser julgado. Mas isso não acontece. Tem um crime de racismo que a pessoa foi julgada e condenada, que o crime foi até o Supremo Tribunal Federal, que é o caso Elvanger, que foi julgado contra um judeu. Era um nazista e que divulgava livros racistas e teses antisionistas, né, teses contra os judeus no Brasil, em Santa Catarina. E esse é o único caso de racismo que chega até o Supremo Tribunal Federal e vai ser julgado, o que já é uma curiosidade em si. No Brasil, num país como o Brasil, com diversos casos de racismo, caso paradigmático de racismo contra judeus. Isso não significa que não seja importante combater o racismo contra os judeus. Só é curioso que a população negra, que sistematicamente está ali vitimada por racismo, não consegue ter um caso paradigmático, não consegue ver um caso seu de racismo chegar até o Supremo Tribunal Federal. Então, são questões para a gente analisar. Eu já estou acabando de falar, mas que eu não queria terminar com notas negativas. Eu queria dizer que, apesar disso tudo, a gente tem um grupo de pessoas que vem denunciando o sistema de justiça e que vem defendendo uma abordagem do sistema de justiça que dê conta dessa complexidade do racismo, né? Esse é o campo da teoria crítica racial que eu falei para vocês. A gente tem o Adilson Pires escrevendo sobre isso no Brasil, o Thiago Vinícius escrevendo sobre isso no Brasil, Euzinha escrevendo sobre isso no Brasil, Tula Pires tem trabalho sobre isso, Ana Flausina tem trabalho sobre isso, Felipe Freitas tem trabalho sobre isso, são todos teóricos negros, vivos, contemporâneos, engajados, preocupados com questões que nós também estamos preocupados. E essa teoria crítica racial, ela vai defender, primeiro ela vai defender uma abordagem diferenciada do direito, tá? A teoria crítica racial nasce no campo do direito, interseccionalidade é um tema nascido dentro do campo da teoria crítica racial. A Kimberly Crenshaw é uma advogada do campo da teoria crítica racial. A Patrícia Hill Collins, que é socióloga, é do campo da teoria crítica racial também, tem vários educadores, é um campo super legal de estudo. E aí que ele vai começar a desconstruir esse ensino do direito, primeiro dizendo que raça é uma construção social e que ela faz parte desse tecido da sociedade. Então ela está fazendo essa denúncia que eu fiz para vocês, essa fala toda. Ela fala da necessidade de análises históricas e contextuais para a gente entender o que são os efeitos do racismo hoje. Ela vai desafiar a existência de neutralidade, objetividade, cegueira de cor e meritocracia. Então, o campo de estudos de ações afirmativas, que é um campo que obviamente não se restringe ao direito, né, foi feita pelos movimentos sociais, pela ciência política, pelas ciências sociais no geral, mas que acaba precisando de uma fundamentação jurídica, porque você precisa alterar a legislação para aprovar ações afirmativas, também é construído no campo de teoria crítica racial, e ele é uma construção de tirar o mérito como um conceito de justiça. Por que isso significa? Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, a gente tem na Constituição brasileira dizendo que o ensino básico é universal, todo mundo tem direito ao ensino básico, que é o ensino fundamental e o ensino médio, mas que as vagas na universidade vão ser distribuídas a partir do mérito e capacidade de cada um. Tem isso inscrito na nossa Constituição e em várias constituições ao redor do mundo, que o ensino superior ele vai ser por mérito. E a teoria crítica racial, os movimentos negros, né, ao redor do mundo, nos Estados Unidos e no Brasil, mas na Índia também, a Índia foi especialista em ações afirmativas por causa do sistema de casta, os movimentos do novo constitucionalismo na África do Sul, pós-apartheid, mas tem ações afirmativas na Ásia também, Singapura, Malásia, pela dominação dos povos tradicionais pelos chineses. Então tem ação afirmativa no mundo todo.
de diferentes formas a partir da realidade de desigualdade. Vai tirar o mérito do conceito de justiça. Ele vai dizer, não é possível a gente falar em mérito numa questão, quando a gente tem uma sociedade desigual. Então, a gente precisa pensar remédios, mecanismos para trazer igualdade. Então, as construções jurídicas de políticas públicas, jurídicas de ações afirmativas de combate à desigualdade, é uma discussão do que significa justiça. Ela é uma teoria que vai validar o conhecimento das pessoas negras e de suas comunidades como válidas para entender o sistema de justiça. Isso é extremamente importante, porque foi essa visão do direito, o trabalho da Eunice fala sobre isso, o trabalho da Dora Lúcia Bertulli fala sobre isso, que vai dizer, não, eu quero ouvir os negros sobre o que eles entendem sobre a lei de drogas. Eu quero ouvir as pessoas da favela sobre o que eles entendem a atuação policial. Foi produzindo para a gente uma série de dados e pressupostos para questionar os conceitos dominantes do direito. E uma outra coisa que eles defendem é que o racismo não é aberracional. Isso tudo foi construindo um sistema, né, uma série de dados e de produções que faz com que a gente hoje possa denunciar o racismo. É claro, isso é uma super tradução, a gente está falando de anos de luta, de anos de militância. E ele vai defender uma abordagem antissubordinatória do direito, né? Então, essa primeira abordagem, ela vai dizer que é preciso retirar a centralidade do indivíduo. Esse texto aqui de abordagem antissubordinatória do direito é uma adaptação minha para a realidade do Brasil de um trabalho da Tendai Yatiumi, que é relatora especial da ONU sobre combate ao racismo. Então, é relatora especial da ONU para a Declaração de Durban, uma pessoa super interessante, uma intelectual africana que está hoje na UCLA, e aí eu fiz essa adaptação para a realidade brasileira. Então, ela vai falar que é preciso se centrar para o resultado gerado pela conduta, né, que é preciso, e isso aqui é uma adaptação minha, que a gente precisa tirar qualquer abordagem centrada na existência da democracia racial, e ela convoca a todos para o trabalho de alcance da igualdade racial. Então, esses mecanismos que a gente tem visto hoje nos direitos humanos, que vocês certamente viram na conferência de Durban, e nas próprias décadas do afrodescendente, tem a ver com esse movimento de uma abordagem antissubordinatória do direito, de garantir mesmo uma expansão do entendimento do que são os direitos humanos para o combate ao racismo. Então, toda essa agenda que a gente vê hoje de combate ao racismo dentro do direito, não só centrada nessa abordagem individual, de infrator-vítima, né, quem infringiu o direito, quem foi vitimado, mas pensando, por exemplo, em políticas públicas, né, pensando em alteração dos cargos de representação política, pensando em novas legislações, pensando em outras formas de abordagem do direito, em novas linguagens, tem a ver com essa abordagem antissubordinatória, porque ela é uma abordagem do direito comprometida com essa luta. Tá? E aí eu passei o texto da Tula Pires sobre isso, mas eu vou passar também o da Tendai, que é um texto super legal sobre pautando a igualdade racial na agenda global de direitos humanos. Eu esqueci de mandar essa bibliografia, mas é um texto fundamental e é muito curtinho, gente, tem 10 páginas e dá um super insight que eu acho que é para a gente pensar essas tendências novas a partir de Durban, que é o tema do curso. E aí aqui tem uma bibliografia, vocês vão ver, tem um monte de citação aqui de trabalhos que eu acho interessante. Eu vou ressaltar esse da Tendai Yatiumi, que é pequeno e que não é cheio de juridiquês, por isso que eu falei. O da Gislene Aparecida, Nem Crime Nem Castigo, Jurema Werneck sobre o racismo institucional, Silvio de Almeida sobre racismo estrutural, e o trabalho da Tula Pires, Racializando o Debate sobre Direitos Humanos, que eu acho que são trabalhos que mostram uma perspectiva. E aí, só para dizer para vocês, por que eu fiz essa abordagem? Porque essa abordagem de trazer para vocês, vocês vão ver que eu trouxe mais incômodos do que soluções. É porque eu acho que a partir desses incômodos, cada um nos seus campos consegue produzir reflexões mais potentes. Eu acredito nisso, pode ser que não seja verdade, mas reflexões mais potentes sobre o que é os direitos humanos no seu dia a dia, como ele se desdobra, como as instituições de justiça funcionam e os outros dados sobre quais são as legislações que a gente tem. São dados mais fáceis de alcançar, mas eu acho que num curso como esse, o mais importante é a gente instaurar as dúvidas, porque o outro material acho que está acessível. Mas era isso que eu queria conversar hoje com vocês, eu estou aberta
essa é uma teoria também, na minha cabeça, em construção. Eu fiz um doutorado sobre teoria crítica racial, mas eu tenho atualizado cada vez esse trabalho, então também as dúvidas de vocês, as questões, o que vocês acharam que não está mais claro. Toda vez que eu leio meu trabalho, eu acho que está ruim, precisa melhorar, e as dúvidas de vocês, os trabalhos e tudo mais também me ajudam a refletir melhor sobre isso. Então fiquem à vontade aí para perguntarem o que vocês quiserem. Eu queria agradecer pela escuta. Obrigada.